Fala, fiel! Timão que enfrenta hoje o Argentino Júnior pela Sul-Americana, jogão que a gente não pode perder. Vamos apoiar o nosso Corinthians, independente da fase. Somos Corinthians e vamos sair dessa crise. Ele deve vir com dois volantes por jogar fora de casa, né? Talvez use realmente Raniel e Fausto Vera. E a gente vai trazer todas as informações da Lili Nascimento, direto da Argentina, para a partida de hoje. E uma informação muito quente, Chico Garcia trazendo todos os detalhes de que Carlos Miguel pode estar deixando o Corinthians. Carlos Miguel está muito incomodado com a reserva, um jogador de 25 anos, promissor, um goleiro promissor, e não está aguentando mais ficar e amargar a reserva de Cássio. A multa por Carlos Miguel ela é baixa e isso pode colaborar para o Corinthians perder esse goleirão nos próximos dias, talvez nessa janela de meio de ano. Então fica ligado aí nas informações que a gente vai trazer no vídeo. Se inscreva se você não é inscrito, deixa o seu like que ajuda demais o nosso trabalho. Vamos pro vídeo. Rapaziada, ó, essa informação, na verdade, ela já anda circulando. O que eu recebi de novo? Eu vou contar para vocês. Mas o João Paulo Capelanes trouxe a informação semana passada de que dois clubes do Brasil já tinham sondado o Carlos Miguel, Santos e Cruzeiro. E que tinha alguns clubes do exterior também. Ele não havia detalhado, porque não tinha descoberto, imagino eu, esses clubes do exterior que estavam de olho no futebol do Carlos Miguel. A gente sabe que existe uma situação muito delicada no Corinthians para tratar desse assunto. O Cássio é um ídolo que tem uma perspectiva de renovação por parte do presidente Augusto Melo, mas que vem sofrendo algumas críticas. Eu tenho o maior respeito pelo Cássio, pela história do Cássio. Acho que, tecnicamente, poderia haver um revezamento. Essa é a minha opinião. Mas o que eu tenho de informação é de que o Carlos Miguel, reserva do Cássio, que tinha a promessa, inclusive, de receber mais oportunidades, ele não está satisfeito. Obviamente que publicamente ninguém vai confirmar isso. Nem o Corinthians, nem o jogador, nem o seu staff. O que eu tenho de informação é de que Carlos Miguel não está contente, de que ele quer jogar. E mais do que querer jogar, ele entende que está pronto para assumir a titularidade. O Capela já havia falado exatamente sobre isso. Eu confirmei essa informação de que realmente ele se sente pronto. Ele não está feliz com a reserva, não é algo tranquilo para ele, não é algo que tipo, não, eu espero o tempo que for. Não, gente, isso não. Até porque ele percebe a opinião pública, entendendo de que ele deveria receber novas chances. O torcedor tem abordado muito o Carlos Miguel, e isso não quer dizer algo contra o Cássio, pelo menos para muitos, né? Para muitos torcedores pode ser que o Cássio, enfim, acho até de forma grosseira, né? Alguns torcedores atacando o Cássio, desconhecendo a história dele. E eu sei que história é uma coisa, momento é outra, eu sei, mas eu acho que às vezes a galera, muitos, né, passam do ponto em termos de desrespeito com o capitão, o ídolo que é o Cássio. Acho que tem que ter muito cuidado nessa transição, mesmo entendendo que o Carlos Miguel merece mais oportunidades. Mas tem muitos torcedores que estão abordando o Carlos Miguel na rua, dizendo, cara, por que e como você não joga? E isso vai mexendo com a cabeça do jogador. Por mais que ele receba um bom salário, que ele esteja sendo orientado a suceder o Cássio em algum momento, o Carlos Miguel vai percebendo de que isso pode demorar mais tempo do que ele imaginava. O Carlos Miguel e o seu staff estão incomodados com isso, com essa falta de perspectiva dele ser aproveitado no time titular. Ninguém tem cadeira cativa, ninguém assina um contrato para ser titular, mas ele entende que não há essa disputa. Que o Carlos Miguel não consegue disputar o gol do Corinthians porque o Cássio é um ídolo, é uma referência, enquanto ele estiver por ali, ele vai ser o titular. É muito difícil que você simplesmente chegue e tire o Cássio da titularidade e coloque outro goleiro. Por tudo isso, há uma possibilidade muito grande dele deixar o Corinthians em breve. E eu digo breve, obviamente, né, com as janelas fechadas, né, você não pode fazer essa negociação por enquanto. Mas na metade do ano é muito difícil que o Carlos Miguel não deixe o Corinthians. Se chegar uma proposta, ele sai. Ele sai. A menos que Augusto Melo, Fabinho Soldado e a comissão técnica do Corinthians consigam uma manobra para reverter a situação. Chegar no Carlos Miguel e dizer, ó, não, segundo semestre a gente vai revezar, não vamos renovar com o Cássio, não sei. Por enquanto, o indicativo é de que haverá renovação. Mesmo que haja renovação, se a diretoria chegar para o Carlos Miguel e disser, ó, ele vai renovar, mas a partir do ano que vem a gente começa a transição. Se houver uma promessa muito clara e objetiva, talvez o Corinthians consiga reverter essa situação. Não é
não é a situação de momento. A situação de momento é de um Carlos Miguel inconformado, querendo jogar, sabendo que tem o apoio da torcida, ou parte dela, ou boa parte dela, e da opinião pública, e tendo assédio europeu, inclusive. O que eu recebi de informação é que a multa dele para o exterior é de 4 milhões de euros. Vamos combinar que para o mercado externo isso é nada. É nada. Para um goleiro com potencial de seleção brasileira e de performance. Pelo que o Carlos Miguel treina, pelo que ele já recebeu de oportunidades, por já ter sido seleção de base. Ele tem uma longevidade, as pessoas entendem, né, os especialistas, de que ele tem uma longevidade no gol. E até pelo exemplo do Walter, que ficou quase uma década no gol do Corinthians e não teve oportunidades, o Carlos Miguel está pensando da mesma maneira. Eu não vou jogar aqui se eu não sair para outro clube. Então, eu consegui a informação de que a multa é de 4 milhões de euros para o mercado externo, que alguns clubes já demonstraram interesse e que podem chegar agora na metade do ano, ou devem chegar na metade do ano, e formalizar a proposta. E se ela chegar, ele vai sair, gente. Ele vai sair. Estou falando do Fulham, da Inglaterra, do Fulham e do West Ham. Fulham e o West Ham já demonstraram interesse em contratar o Carlos Miguel. O clube da França também, o Mônaco. O Mônaco também demonstrou interesse. Já são 3 clubes europeus em que, tudo bem, no Mônaco, bom, não vai morar mal, né? Mas a gente sabe que o nível do futebol francês ele é inferior. Mas estamos falando de 2 clubes da Premier League e do top 10, talvez aí, né? Quando a gente fala de West Ham, que lá joga o Paquetá, do Fulham, onde está o Andreas Pereira, por exemplo. Enfim, são clubes que, embora, sei lá, não tenham chances de título na Premier League, né? Porque hoje está muito definido ali, né? Manchester City, Liverpool, Arsenal, esses 3 estão normalmente disputando o título. São clubes que performam, que daqui a pouco podem brigar por uma vaga em Champions League. E também, a gente está falando do campeonato mais valorizado do mundo, em que se você performa, você sobe degraus, né? E vai indo. E daqui a pouco é visto por outros grandes clubes da Europa. Afora tudo isso, afora a grande oportunidade de mercado, o interesse que clubes têm no futebol do Carlos Miguel, estamos vivendo uma situação muito delicada no Corinthians, de que existe um titular, que é um ídolo, histórico, referência, mais de 700 jogos, capitão do time, mas que, obviamente, está num outro estágio da carreira. E tem o Carlos Miguel pedindo passagem. E a dificuldade em fazer a troca, ou uma transição, ou dar mais oportunidades ao Carlos Miguel. A situação está posta. Ela é muito difícil de ser contornada e o que eu posso dizer para vocês é que, sim, o Carlos Miguel está muito descontente. Ele não está levando numa boa. Ele está muito descontente com a situação. Será que o Corinthians vai conseguir reverter ou vai perder um grande goleiro e a possibilidade, mais do que isso, né? A possibilidade de fazer uma sucessão das mais difíceis da história do clube. O São Paulo não conseguiu suceder Rogério Ceni. Foi agora com o goleiro Rafael. Nem o Thiago Volpi conseguiu apagar um pouco aquele drama de quando o Rogério Ceni se despediu do futebol. O São Paulo empilhou goleiros e nenhum se afirmou. O Grêmio, depois da saída do Marcelo Groy, não conseguiu firmar nenhum. E eu nem estou falando aqui... bom, talvez o Rogério Ceni sim. No Grêmio nem tem a mesma representatividade que o Rogério Ceni tem no São Paulo e que o Cássio tem no Corinthians. O Corinthians não iria sofrer esse problema. Ao fazer a transição para Carlos Miguel, o Corinthians simplesmente iria fazer a transição numa boa. Porque ali estava um goleiro pronto para assumir uma vaga poderosa e pesada como a do goleiro Cássio. Se o Carlos Miguel sair, o Corinthians vai ficar com uma lacuna gigantesca e vai ter que buscar formar um outro goleiro até o momento do Cássio se aposentar. Porque agora, me parece, né, que o Cássio deve jogar mais alguns anos, gente. O Cássio tem só 34 anos, ele não me parece disposto a aposentar. E se o Corinthians não renovar com ele, ele vai buscar a vida dele em outro clube. Mas e aí? Quem vai ficar no lugar do Cássio? Seria o Carlos Miguel. Vamos para Buenos Aires, agora ao vivo, para falar de Argentinos Juniors e Corinthians. Está bem assim? Sim, senhor. Por Temos supuesto. Lili Nascimento. Estádio Diego Armando Maradona. Lá na Paternal. Lacuna de Deus. Na Paternal. Então lá. Então temos Lili Nascimento e Renato Rodrigues. Renatinho, aquela canhota que ele usa no samba, ele vai usar agora nos comentários. Boa. Porque ele está no estádio Diego Armando Maradona. Então vai com a canhota. Renatinho e Lili, bom dia.
favor, Renatinho. É isso. A canhota a gente só segura o pandeiro, tá? A direita que... Mas a canhota é importante porque o pandeiro é pesado, chega uma hora que o braço cansa. Mas vambora, né, Lili? Estamos aqui já no palco desse jogão de hoje que você vai acompanhar aqui na SPN. Pois é, estádio Diego Armando Maradona, charmosíssimo esse estádio, né? Estive aqui na transmissão ano passado pela Libertadores da América, Argentinos Júniors e Corinthians. A Corinthians não saiu do empate aqui com o Argentinos Júniors. O Argentinos Júniors tinha feito 1-0 lá na Neoquímica Arena, acabou encaminhando aí a desclassificação do Corinthians na Libertadores. Mas é uma nova história, um novo capítulo, então... Hoje, às 9h30 da noite, transmissão dos canais ESPN e Star Plus. Lembrando, fã de esporte, que 9h15 a gente já tá no ar no pré-jogo, tá? Mostrando toda a emoção. E o Renatinho tava falando, o estádio aqui ele é compacto, mas a torcida vai fazer barulho e faz a diferença aqui, né, Renatinho? Você vê que é bem junto, assim, a torcida do campo. Eu achei bem maneiro, não conhecia. Primeiro, você passa em volta do estádio, só tem Maradona aqui. É Maradona, 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 muito Maradona. Lembrando que o Diego Armando Maradona foi revelado pelo Argentinos Júniors, é do bairro aqui, então é um motivo de muito orgulho. Porque a Argentina tem muito isso, né? Eu acho que o brasileiro que um dia poder ter a oportunidade de vir para Buenos Aires e acompanhar futebol, tem muito time na capital, os estádios não são longe uns dos outros, tem muitos estádios e tem muito um senso comunitário, né? De o time ser da sua vila, da sua quebrada, como a gente fala, de ser o seu time. Isso acontece bastante aqui. A gente vê que em volta as pessoas, os moradores estão com camisa do Argentinos Júniors. É claro que não é uma torcida gigante, mas aqui na área deles é eles que mandam. E é um estádio bem legal, assim, de verdade. Não é um estádio moderno, mas ele é muito caprichado. Sabe aquela casa da avó, que é uma casa mais antiga, mas é pintadinha, tem aquele cheirinho de café, aquela coisa. E a gente tem visto aqui, os funcionários estão cuidando do campo, estão pintando aqui o lugar que os torcedores do Corinthians vão ficar. Eu achei bem maneiro, e isso aqui cheio... Vai dar um trabalhinho pro Corinthians, viu, rapaziada? Um caldeirão, de ver. É isso. Um verdadeiro caldeirão. Vai ficar legal. Agora tem alguém que não sentirá essa atmosfera, né? A gente tá mostrando aí pro fã de esporte o desembarque do Corinthians, que aconteceu às 8h30 da noite no hotel. Ontem nós estivemos lá e aí chamou a atenção que nós não vimos o Igor Coronado passando ali entre os jogadores, e apuramos aqui pela ESPN também que ele teria sentido um desconforto muscular. Ele que foi titular nos 2 últimos jogos, então estaria com esse desconforto muscular. Aí o departamento médico optou por ele nem viajar. Chama atenção, né? Quer dizer, não tem condições nenhuma, porque ele poderia estar pelo menos no banco de reservas, ser uma opção, já que é um Corinthians que está sofrendo com o meio de campo, não tem ali o Maicon, aí ele nem vem. Assim, a princípio eu acho que ele, inclusive, ele é um dos scouts do Corinthians, ele tá... Até parte da comissão do técnica, Corinthians ali. O Mauro tá aqui já acompanhando o estádio, dando uma olhada. Sim, acho que até pra reconhecer, a gente pediu aqui pro câmera, ó. Ele que foi jogador do Corinthians nos anos 90, já tá na comissão há muito tempo, o pessoal tá chegando ali dando uma... O André também da logística tá ali, rouparia, então já dando essa olhada. Mas voltando pro Igor Coronado, eu tenho a impressão de que ele não seria titular aqui, viu, Lili? Porque na questão física é um jogo que vai exigir bastante, onde vai ter muitos duelos, muita pegada, e ele claramente não é esse jogador. O Mateuzinho já não é um lateral de muita marcação, e aí você coloca um cara que não tem essa resistência, essa capacidade de ir e voltar, de repetir movimentos. Então eu tenho a impressão que mesmo ele vindo pra cá, ele ficaria no banco, e aí sim ser uma opção importante. Num segundo tempo, você precisar criar, precisar construir um gol, da vitória ou do empate, ou numa situação de colocar o Corinthians perto dos 3 pontos, acho que seria um cara importante. Mas eu tenho a impressão de que ele vai de Ranieri e vai com Fausto, Garro, o Wesley de um lado, o Romero de outro, e vai com o Yuri na frente. Acho que ele vai voltar para aquele time que estava dando um pouquinho mais certo do que o que começou em Bragança. Então essa questão aí dele iniciar o jogo, hein, Abel, amigos, com 2 volantes, né? O Ranieri, que já virou um homem de confiança no campo, e o Fausto Vera, que conhece muito bem o adversário, né? Foi revelado pelo Argentinos Júniors. Quando saiu do Argentinos Júniors, era ídolo aqui, né? Os torcedores sentiram muito. Então, de repente, essa opção tática aí dele começar com 2 volantes seria a escolha certa para a partida de hoje, amigos? Hoje é jogo de vida ou morte. Antônio Oliveira, se perder hoje, ele vai bambeando ali na corda bamba pro jogo contra o Fluminense, mas nós não vamos perder, vamos ganhar.
vamos apresentar um bom futebol e vamos calar aí todos os antes que vem esculachando o nosso Coringão. Mas a pior notícia é se a gente perder Carlos Miguel. Janela de meio de ano aí tá perto, o Carlos Miguel tá amargando a reserva, já vem com 25 anos, não quer ser um segundo Walter da vida e amargar o banco do Cássio durante uma década, e ele está incomodado em não participar de mais jogos do Corinthians. Ele que é ali unânime para assumir a titularidade do gol do Coringão após a saída da aposentadoria de Cássio, mas a gente não vê Cássio largando ali a meta do Corinthians muito rápido, e Carlos Miguel com uma multa baixa pode acabar saindo do Corinthians e a gente perder esse grande goleiro e ficar sem um sucessor depois da saída de Cássio. Então vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela, a gente traz aqui para você. Se inscreva no canal, deixe seu like, até o próximo vídeo. Valeu!